Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. É uma bênção tão grande podermos nos reunir como tua igreja para te adorar. Ó Deus, e nós estamos totalmente expostos à ação e à unção do teu Espírito. E nós rogamos a ti, Senhor, que tu fales ao coração do teu povo, que tu me encha com o teu Espírito, para que eu possa transmitir a tua palavra fielmente, e todos nós sejamos abençoados por ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, nós estamos começando mais um ano, cheio de sonhos, cheio de expectativas, alguns talvez cheios também de temores e de medos, em virtude de estarem pensando sobre a manifestação de adversidades, de problemas, ou a intensidade de dificuldades neste novo ano. O fato é que, como nós dissemos no dia 31, essa é uma época de sonhos, de aspirações, mas às vezes é uma época também de medos, carregado pelas nossas incertezas. O fato é que nós estamos sujeitos na vida a dificuldades, a adversidades. As adversidades, elas muitas vezes não podem ser evitadas, às vezes elas chegam. Muitas vezes elas são imprevisíveis. Elas chegam de uma maneira repentina. E muitas outras vezes elas não podem ser administradas. Elas são maiores do que nós. Então nós temos a realidade das tribulações que podem chegar à vida do homem de maneira que ele não tenha condições de evitar, nem de prever, nem de administrar. O texto que nós lemos, se você perceber o contexto,
Jesus convida os seus discípulos para um período de descanso, para umas férias bem curtinha. Tem as fases da nossa vida que a gente está precisando de férias, né? Tem alguém aqui que está precisando de férias, né? Está precisando descansar um pouco. Era a situação de Jesus, ele estava precisando descansar, ele estava precisando parar, desacelerar. O texto paralelo a esse, Marcos capítulo 6, nos mostra que Jesus e os discípulos estavam correndo a tal ponto que estavam sem tempo até para comer. Era uma agenda tão congestionada que nem se alimentar eles estavam conseguindo adequadamente. E aí Jesus combina com os discípulos e vão para um lugar distante, ou um lugar deserto, para um momento de descanso, de recarregamento das baterias. Só que descobriram o plano de Jesus. E quando o Senhor Jesus chega com os seus discípulos nesse lugar deserto, já tinha uma multidão ali, aguardando. E Jesus não chega para aquela multidão e diz: eu estou descansando, eu preciso repousar, olha, vai embora, saiam daqui. Era muita gente carente, muita gente doente, muita gente faminta. Aí Jesus cancela as, entre aspas, férias e passa o dia ensinando, curando e alimentando aquele povo. Você pode observar isso, Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 21. Quando Jesus termina aquela atividade, é o final do dia, final da tarde. O texto diz, no verso de número 22, olha aí na sua Bíblia, que ele compele os seus discípulos para que eles possam embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar, o mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Esse mar, ou esse lago, ele tinha cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Era um lago que estava a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele era rodeado de montanhas. O texto nos mostra, então, irmãos, que Jesus compele os discípulos para embarcar naquele mar da Galileia. Se você perceber o texto, observe aí na sua Bíblia. O texto diz que Jesus, ele vai se despedir das multidões, e depois que ele se despede das multidões, ele não vai até os seus discípulos imediatamente. Ele vai para o monte, fazer o quê? Orar. Jesus se refugiava para lugares solitários, como monte, e ali diz o texto que ele estava orando e orando sozinho. A tarde cai e ele está lá sozinho. O texto prossegue dizendo que o barco com os discípulos já estava longe a muitos estádios da terra. Um estádio corresponde a 185 metros, essa unidade de medida aqui. Então, provavelmente o barco já estava a quilômetros de onde Jesus se encontrava. E por quê? Porque diz a Escritura que ele era atingido pelas ondas, porque o vento era contrário, verso de número 24. Agora nós temos Jesus no monte orando,
Os discípulos no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e o barco deles sendo açoitado implacavelmente pelo vento. O naufrágio parecia ser um desfecho inevitável. Se você notar o texto sagrado, o texto vai nos mostrar, irmãos, que Jesus, na quarta vigília da noite, foi ter com eles. Os judeus, eles analisavam a noite em vigílias. Havia a primeira vigília, que era das 6 ou 18 horas até as 21 horas. Havia a segunda vigília, das 21 horas às 0 hora. Havia a terceira vigília, das 0 hora às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas da manhã às 6 da manhã. Perceba, Jesus se despediu dos discípulos em que momento? À tarde. Quando Jesus vai até os discípulos, já era pelo menos 3 horas da manhã. Era a quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 horas. E Jesus vai de uma maneira inusitada. Ele não vai em um barco, ele não vai nadando, ele vai andando sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. Ele vai caminhando sobre as águas, e os seus discípulos já estavam tomados de temor, e de repente, eles veem alguém andando sobre as águas. Quantas pessoas você já viu andando sobre a água? Já viu alguém andando sobre a água? Eu nunca vi ninguém. Agora imagine você estar num barco, uma tempestade enorme, o barco está a ponto de naufragar, você está tomado pelo medo, apavorado, e na escuridão da noite, vem alguém andando sobre as águas. Daquela situação, trazer consolo ao coração dos discípulos, a priori trouxe mais tormento. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, e eles não percebem, o texto diz que eles ficaram aterrados, eles não perceberam que é Jesus, e eles disseram, é um fantasma. E aqui você tem um elemento da superstição. Aquela ideia supersticiosa de espíritos que vagueiam à noite para atormentar a vida das pessoas. E os discípulos disseram, é um fantasma, uma hora dessa, num vento desse, nessas ondas fortes, nessa situação difícil, andando sobre as águas, só pode ser um fantasma. E eles gritam. E eles não gritam por Deus, eles gritam na cara um do outro, e eles gritam. E o texto diz que quando Jesus os vê mais assombrados e tomados de medo, Jesus diz, verso de número 27, olha o que Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus percebeu que além daquela tempestade que o cercava, havia dentro do coração deles um terror enorme. Além da tempestade exterior, havia uma tempestade dentro da alma deles. Eles tinham não apenas o problema da circunstância, a tempestade exterior, mas eles tinham os seus sentimentos tomados pelo medo. Às vezes isso não acontece conosco. Às vezes o nosso medo é maior do que as circunstâncias difíceis que nós atravessamos. Às vezes nós enfrentamos tempestades na nossa história,
Mas a maior tempestade não está acontecendo fora de nós. A maior tempestade está acontecendo dentro de nós. Às vezes, o nosso medo transforma o problema maior do que ele de fato é. Se você olhar o texto bíblico, irmãos, é curioso, porque os discípulos enfrentaram uma tempestade e eles foram ao barco e viajaram pelo mar da Galileia. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque Jesus os tinha ordenado. Porque Jesus tinha dito para eles: vá. Às vezes as pessoas têm uma ideia que se alguém está experimentando problemas, com certeza é porque ele está em pecado. E isso nem sempre é verdade. Os discípulos aqui, eles estavam seguindo uma orientação de Jesus e a tempestade veio. Às vezes você está obedecendo a Deus, obedecendo o Evangelho, seguindo a palavra de Deus e a adversidade chega, não é verdade? Pense no exemplo de Jó, servindo a Deus, e todas aquelas circunstâncias no seu físico, nos seus bens, na sua família, o atingiram. Às vezes, as adversidades chegam a nós, mesmo a gente seguindo ao Senhor. Por quê? Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz que há adversidades na nossa vida com pelo menos dois propósitos. Às vezes, Deus usa a adversidade para a nossa correção. E o exemplo que ele cita é o exemplo de Jonas, o profeta fujão que enfrentou uma tempestade, porque ao invés de ir para Nínive, quis fugir para Tarsis. Às vezes a gente enfrenta uma adversidade, porque Deus está nos disciplinando. Às vezes não. Às vezes a gente enfrenta uma adversidade porque Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando, nos transformando. Então o Wiersbe, ele diz o seguinte: existem adversidades que Deus as usa para nos disciplinar, para nos corrigir. Quantas vezes a gente caminha por estradas perigosas, espiritualmente falando, e as coisas aparentemente estão dando certo, e a gente começa a negligenciar a palavra de Deus, e Deus usa uma adversidade para nos levar a voltar, nos levar a buscar a Ele, a servi-lo com mais intensidade. Mas às vezes a gente está no caminho certo e vem a adversidade. Deus vai usá-la para nos aperfeiçoar. Você olha o texto, e o texto nos mostra que aquela aparente demora de Jesus fez com que aquela tempestade ela se tornasse cada vez pior. Porque perceba, os discípulos embarcaram no finalzinho da tarde. Ou seja, Jesus passou, pelo menos para chegar a eles, pelo menos cerca de 9 horas. 9 horas. O vento contrário, a tempestade, o lago balançando fortemente, os discípulos a ponto de naufragarem. Você já viveu uma situação dessa? A situação está complicada e você diz: Senhor, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Já viveu isso? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não muda o quadro? Mas o texto diz que Jesus vai ao encontro deles. E Jesus sempre vai ao nosso encontro. Jesus nunca nos abandona.
Ele não tarda, Ele não falha, Ele chega na hora certa, no momento apropriado. Ele está usando a adversidade para nos moldar, e quando Ele chega aos seus discípulos, Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É por isso que eu queria pensar com os irmãos sobre isso. Não tenha medo. Não tenha medo desse novo ano. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo, porque Jesus está no controle. Amém, irmãos? Não tenha medo. Mesmo que tudo pareça fora do controle, tenha uma certeza: Jesus está no controle. No momento certo, o Senhor Jesus vai andando sobre as águas, entre as 3 horas da manhã, entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã, e Ele chega até os discípulos, dizendo: não tenha medo, sou eu, Yahvé, o grande eu sou, o Deus autoexistente, sou eu. Irmãos, muitas vezes nós somos assaltados pelo medo, e o medo, ele tem N efeitos na nossa vida. É provado através de pesquisas, através de estudos, que no mínimo 70% das coisas que você e eu temos medo jamais vão acontecer. Então pense em 10 coisas que você tem medo. Cientificamente, se afirma que pelo menos 7 delas, isso em termos gerais, não vão acontecer. Mas a gente tem medo. E se você olhar o texto vai nos mostrar que o medo, ele tem alguns efeitos. Primeiro, ele nos impede de discernirmos realidades espirituais. Jesus estava lá diante deles, mas eles não perceberam. O texto paralelo de Marcos 6 diz que Jesus queria tomar a dianteira. E a ideia do texto grego é que Jesus ficou emparelhado com eles. Aqui estava o barco, aqui estava Jesus. Talvez a intenção de Jesus fosse: olhe, me reconheçam, porque era o mesmo Jesus. Ele não tinha pintado o cabelo, ele não tinha cortado o cabelo, ele não tinha morto e ressurreto ainda, era o mesmo Jesus. E Jesus se coloca ao lado deles, para que eles possam reconhecê-lo, mas simplesmente eles não o reconhecem, porque eles estão com medo. Às vezes o medo nos impede da gente perceber Deus conosco. Às vezes o medo nos impede de vermos que Deus está bem perto de nós. O pastor Ricardo Agreste, ele diz que o que nos leva ao medo e ao desânimo não é a ausência de Deus em nosso caminho, mas sim nossa insensibilidade para percebê-lo ao nosso lado. Segundo lugar, o medo nos leva a criarmos imagens falsas. Quem sabe aqui alguém, à noite, no escuro, cria imagens, né? Ontem eu estava lendo com os meus filhos um livro do Sproul, um livro para criança, Luz do Mundo, um livro fantástico, um livretozinho. Eu estava lendo para eles, e o livro conta a história de uma criança que tinha medo de escuro, e ela foi perguntar à mãe: mãe, por que eu tenho medo do escuro?
E a mãe disse: o vovô vai chegar e ele vai explicar para você porque que você tem medo de escuro. E aí o vovô começa a explicar: você tem medo de escuro porque nós fomos criados para andarmos na luz. E ele cria uma história, e ele conta a história que descreve a criação, que descreve a queda e que descreve a redenção. Uma história infantil, linda, maravilhosa. Às vezes, quando a pessoa está com medo, ela cria imagens. Quantas crianças estão lá no quarto e elas veem algo? Não é? A janela balança, abre, a cortina se mexe e elas veem alguma coisa. E a gente precisa chegar lá e acender a luz e dizer: olha, não tem nada. Ou seja, o medo levou os discípulos a pensarem que Jesus era um fantasma. O medo nos leva a criarmos imagens falsas. Terceiro, o medo nos leva a naufragarmos diante das adversidades. Porque o texto nos mostra que Pedrão, impetuoso como sempre, quando Jesus diz: sou eu, Pedro diz: se é o Senhor, eu quero um teste. Eu quero que o Senhor me mande ir ter contigo por sobre as águas. Verso 28. E aí Jesus disse: vem. Vem. Vem, Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Já viram isso? Naquele filme que foi transformado, aliás, naquele livro que foi transformado em filme, né? A Cabana, há uma cena assim, né? Eu não vou entrar nos aspectos teológicos daquele filme e daquele livro, né? Eu tenho algumas dificuldades com isso, né? Mas tem uma cena que o indivíduo que interpreta Jesus chama o outro indivíduo, que era um pai que tinha perdido uma filha assassinada, e eles começam a andar sobre as águas. Com certeza baseado nesse texto aqui. Se você notar o texto, se você perceber, Pedro vai ter com Jesus. Mas o texto diz, no verso 30, que ele repara na força do vento. E o que é que ele tem quando ele repara na força do vento, irmãos? Verso 30, ele tem medo. E quando o medo assalta o coração dele, qual é o resultado? Ele começa a afundar e ele grita: salva-me, Senhor. O medo tem essa capacidade de nos levar a naufragar diante das adversidades. Por exemplo, um salva-vidas, ele tem que ter muito treinamento. Porque se ele não tiver muito treinamento e alguém estiver se afogando, se ele não souber o procedimento, aquela pessoa que está se afogando por causa do medo, ela pode não apenas morrer, mas de alguma maneira ser responsável pela morte daquele que a tenta salvar, por causa do medo. Porque ela está tão desesperada, tão aflita, que ela pode comprometer a operação de salvamento. O medo, muitas vezes, nos leva ao naufragar, nos leva a perdermos a fé, a nos desesperar, a desanimar. Mas a palavra de Jesus, ela continua viva, e o Senhor continua dizendo para nós: não tenha medo, eu estou no controle. Amém, meus amados irmãos? Não tenha medo. Não tenha medo do terror noturno. Não tenha medo da maldição. Não tenha medo da miséria, da desgraça, da adversidade, da morte. Não tenha medo, porque Jesus está no controle. Jesus vem. E Jesus vem para dissipar os temores daqueles discípulos. Ele vem e ele corrige as ideias distorcidas daqueles discípulos. E como é que Jesus
dissipa os nossos medos. Jesus dissipa os nossos medos da seguinte forma, olha aí na sua Bíblia. Ele dissipa os nossos medos com a sua presença. Verso 25 e verso 26. Jesus vai até eles. Jesus se apresenta a eles. Jesus está presente. Irmãos, Jesus está presente. E a presença dele não depende dos nossos sentimentos. A presença dele depende da sua palavra, que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus dissipa os nossos medos com a sua palavra. Não apenas com a sua presença, mas com a sua palavra, porque ele se apresenta e os discípulos continuam com medo, e agora com outro medo, é um fantasma que vem nos atormentar. Mas Jesus fala, Jesus diz: não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo. Jesus é aquele que dissipa os nossos medos com a sua palavra. Você está com medo? Ou quando você tiver medo, leia a Bíblia, leia a Escritura, leia Deus falando ao nosso coração. Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não terei medo. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se os inimigos vêm contra mim, os malfeitores, eles é que tropeçam e caem. É o Jesus que fala ao nosso coração pela sua palavra e diz: não deixe o medo atormentar você. É o Jesus que acalma os nossos medos com a sua presença, com a sua palavra, mas no verso 28 e 29, com a manifestação do seu poder. Com a manifestação do seu poder, ele anda sobre as águas e ele manda Pedro ir sobre as águas. É um Jesus poderoso, irmãos. O Cristo que nós servimos, ele é poderoso. A Bíblia o chama de El Shaddai, e El Shaddai significa todo-poderoso. Mas Jesus, ele também dissipa os nossos medos, demonstrando que ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Imagine você num carro, no banco de carona, com uma pessoa que gosta de correr. Ela gosta de correr. 160, 170. E ela faz as curvas com 150. E ela praticamente nunca usa o freio. E aí você começa a ter medo, e ela diz: não tenha medo. Aquela palavra daquela pessoa é suficiente para você não ter medo? E de vez em quando ainda aparecem uns animais na estrada. Aquela palavra de alguém, por melhor que seja o motorista, é suficiente para lhe tirar o medo? Não é. Porque você sabe que de repente o que aparecer na frente, um cara com 170 no carro, ele não vai ter como frear. Ou pelo menos não vai ter como frear de maneira exitosa, porque ele não vai conseguir controlar aquele carro rapidamente. Mas Jesus diz para os discípulos: não tenham medo, porque eu tenho controle. Ele tem o controle.
Ele tem o domínio. Diz o texto, amados irmãos, que quando Pedro grita: salva-me, Senhor, verso 30, Jesus estende a mão, o toma, o levanta, o ergue, e no verso de número 32, sobem ambos para o barco, e o que acontece? O que acontece, irmãos? Verso 32, cessou o vento. Foi coincidência? Foi coincidência? Foi, irmãos? Não. Jesus fez o vento cessar. Jesus fez a tormenta parar. Ele tem controle sobre o universo. Ele tem controle, presta atenção, Ele tem controle. Às vezes a gente não entende sobre tudo o que acontece, mas Jesus tem controle. Ele tem controle sobre a morte, Ele tem controle sobre a vida, Ele tem controle sobre a enfermidade, Ele tem controle sobre as lutas, Ele tem controle sobre as dívidas, Ele tem controle sobre tudo. Ele tem controle. Jesus os liberta do medo com a sua presença, com a sua palavra, mas Ele os liberta daquela adversidade, andando sobre as águas. Jesus estava mostrando para os discípulos o seguinte, que a adversidade deles estava, usando a linguagem do pastor Hernandes, literalmente debaixo dos seus pés. A grande adversidade dos discípulos, aquele mar revolto, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ele é maior do que os nossos problemas. Por isso, nós não precisamos ter medo, porque Ele está no controle. Eu termino dizendo que Jesus nos convida a duas coisas nesse texto. Se você olhar o verso 31, Pedro apavorado, naufragando, dizendo: salva-me, Senhor. Jesus o toma pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus nos convida a vivermos pela fé, a confiarmos, a crermos, a sabermos que Ele está controlando todas as coisas. E no verso de número 33, diz o texto, que os que estavam no barco, o que é que fizeram, irmãos? O adoraram. E eles disseram o quê? Verdadeiramente és Filho de Deus. O Jesus que controla todas as coisas, Ele nos convida a todos os dias desse ano, a todos os dias da nossa existência, Ele nos convida, primeiro, a vivermos pela fé. Ele nos convida, segundo, a adorá-lo, a exaltá-lo, a reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem controle sobre as coisas. Preste atenção. Diante das adversidades, Jesus o convida à transformação. Eu queria que a gente entendesse que a grande questão na nossa relação com Deus não é simplesmente a quantidade de informações que adquirimos na sua palavra. A grande questão é o quanto de transformação experimentamos a partir dela. Você já ouviu esse texto, já leu várias vezes. Quem sabe já ouviu várias pregações sobre esse texto. Deus nos convida a vivermos pela fé. Deus nos convida a adorá-lo. Deus nos convida a sermos transformados pela sua palavra. Nós temos diante de nós uma incerteza. Como será o ano de 2020? Mas nós temos diante de nós e dentro de nós uma convicção. O Senhor está conosco.
E o Senhor controla todas as coisas. Amém, irmãos? E nós temos diante de nós uma oportunidade, percebermos que Deus está presente e o adorarmos e vivermos pela fé. Eu termino dizendo: se Jesus está com você, você não precisa temer a morte. Se Jesus está com você, a fé vai triunfar sobre o medo. A esperança vai vencer o desespero. Não seja dominado pelo medo. Tenha fé. O seu Senhor e o seu Salvador está no controle. Vamos ficar de pé, irmãos.